Aleluia. A parte do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. Sonhane, abre aí em Lucas capítulo 11, a partir do verso 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Amém? Irmãos, os meus amigos mais próximos, eles sabem do efeito que um livro ele trouxe sobre a minha vida. O nome do pastor que escreveu esse livro é o pastor Leonardo Ravenhill, né? Ele já é falecido. E o nome do livro é Por que Tarda o Avivamento? O conteúdo desse livro, irmão, é somente sobre oração, né? Ele trouxe esclarecimento, irmão, sobre o que é realmente uma vida de oração. Não é sobre orar. É sobre uma vida de oração. E antes de eu ler esse livro, irmãos, eu acho que eu nunca vivi um momento tão conturbado na minha fé. Acho que eu nunca senti tanta frustração, nunca senti tanta decepção. Acho que eu nunca senti tanto desejo mal no meu coração, né? O negócio não estava muito bom para mim não nessa época. Eu tomei até aquela palavra do salmista do Asaf, né? Ele diz: os meus pés quase se desviaram. E Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, irmãos, Deus trouxe a mim esse livro. E esse livro, irmão, ele trouxe tanta coisa que estava dentro do meu coração, assim, coisas ocultas, sabe? Que se não for o Espírito Santo para mostrar, a gente não é capaz de entender, de discernir. Não há espelho na nossa força que é capaz de mostrar aquilo que está dentro do nosso coração. Somente o Espírito Santo ele consegue te mostrar. Pronto, Deus fez uso desse livro para tratar comigo aquilo que eu necessitava, né? Tanta maldade ali vestida de santidade, tanta vaidade ali querendo ser conduzida pelas boas vontades, né, irmão? Às vezes a gente está tão cheio de boa vontade, mas o nosso coração velho é sempre inclinado aos princípios da carne. E a gente de vez em quando tem que estar ali vigiando. E nessa época, irmão, o Senhor mostrou como eu estava. E como Deus me ajudou, irmão? Deus me ensinou a orar. A gente pensa que saber orar é saber falar as palavras certas, saber ter a palavra bonita, de ter aquela coisa onde as emoções fluem e até flui sobre outras pessoas que ouvem as nossas orações. Mas não, irmãos. A deficiência, irmãos, da nossa fé, ela resulta pelo fato de nós não ouvirmos a Deus. Então, a nossa deficiência, ela está por não ouvirmos a Deus. A gente ora errado porque a gente não ouve ao Senhor. Oração não é só sobre falar sobre as nossas necessidades, não é só sobre falar dos nossos anseios, não é só sobre os nossos sentimentos.
a qualidade da nossa oração, irmãos, ela está relacionada do quanto nós ouvimos o nosso Senhor, de quanto nós o conhecemos. Ciane, abre aí Salmo 66, o verso 18, por favor. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Irmão, esse texto ele é claro, ele é transparente assim como a água. Ele mostra, irmão, que quem admira o pecado, quem trata ele com uma forma especial, é claro, irmão, Deus está dizendo, eu não ouço a oração de uma pessoa que assim se comporta. Até na versão Almeida corrigida, ele vai trocar aquela palavra acalentar-se, né, por contemplar. E é o contemplar por prazer, irmão. Tem prazeres dentro do nosso coração que são malignos, que trazem prazer. Por isso que eles estão ocultos. Então, aquele que contempla, aquele que gosta de ver, aquele que admira, aquele que trata com autoestima pecados e o esconde dentro do coração, a palavra de Deus diz: Deus não ouve a sua oração. Quem tem prazer no pecado, irmão, está longe de Deus. Isso o texto deixa claro. O senhor abre Salmo 32, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Feliz, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e nem quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Amém? Irmãos, ocultar pecado traz um grande prejuízo para a vida do crente, como a gente viu nesse texto. Irmãos, no verso 3, Davi está ali falando sobre dores, sobre gemidos, sobre um princípio de sofrimento. E aqui a gente pode até explanar ou ser levado a interpretar, irmãos, sei lá, numa forma espiritual ou até mesmo na nossa vida cotidiana. A gente não sabe como ele gemeu, a gente não sabe como ele sentiu essas dores. Mas, irmãos, enquanto houver pecado escondido em nossos corações, é certeza, a mão do Senhor vai aparecer para punir o crente. Não por maldade, mas por misericórdia. Enquanto houver coisas ocultas em nossos corações, coisas até nós mesmos nos envergonhamos, mas mesmo assim escondemos. E se essas coisas não forem confessadas diante de Deus, a mão do Senhor vai se manifestar mais para punir. E a gente não pode negar isso. E voltando para o texto, gente, que nós lemos no início, Lucas 11, no verso 1, mostra uma coisa, irmãos, que nenhum outro livro vai mostrar. Nenhum outro evangelho vai demonstrar uma coisa que é bastante peculiar dele, que é mostrar a vida de oração de Jesus. Uma das coisas que mais me incomodou, irmãos, quando eu comecei a ler Bíblia, é saber que Jesus orava.
eu oro a Jesus, mas Jesus também orava. Né? Constantemente, irmãos, leia todo o livro de Lucas. E são inúmeras as vezes os relatos onde Jesus estava orando. Jesus estava orando. Jesus estava orando. Jesus tinha uma vida de oração. E nesse contexto do que nós lemos aqui no capítulo 11, vai mostrar que dentro desse contexto, já a partir do verso 1, Jesus estava orando, né? E enquanto ele terminou de orar, irmãos, um de seus discípulos ali, na ousadia, pediu: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Talvez tem tanta gente que se dedica a tanta coisa, né, irmãos? Tem gente que busca tantas coisas diante de Deus. Talvez nunca pediu isso. Talvez nunca pediu para que Jesus ensinasse a orar. E a gente olha ali, irmãos, o Criador do mundo, né? A sabedoria, a santidade, o Cordeiro de Deus, né? Naquele momento ali encarnado na pessoa de Jesus, o Cristo. Aquele que orava, mas aquele a qual também as orações eram direcionadas desde o princípio dos tempos. Ele vai e ensina os homens a orar. Se a gente olharmos para esse texto, irmão, a partir do verso 2, acho que é do verso 2 até o verso 4, são 3 versos, irmãos. São 3 versículos, onde Deus nos ensina a orar. Irmãos, e há tanto poder, há tanta graça, há tanta misericórdia nesses 3 versos, e às vezes a gente não se dá conta. Porque esse texto, irmão, ele pode ser recitado em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto você pode ler esse texto que Jesus ensina nós a orarmos. Mas Jesus, como já foi ministrado tantas outras vezes aqui, irmãos, Jesus não estava ensinando uma oração. Jesus estava nos ensinando a orar. E imagina toda vez que a gente se dispor a buscar a Deus, recitar esse texto e acabou. E achar que está resolvido, né? Que haja um entendimento em nós para entendermos isso. E não é só a recitação desse texto. Jesus está nos ensinando a orar. Amém? Então, irmãos, eu quero que você entenda que é o próprio Deus, irmãos. É o seu Filho, é Cristo. Cristo ali demonstrando a sua própria expectativa sobre o relacionamento que Ele quer ter com os seus filhos. É Deus dizendo como pode acontecer um relacionamento. É Deus se dispondo, é Deus querendo nos encontrar. É Deus querendo se fazer conhecido, irmãos. A oração, ela faz isso, ela faz com que a gente conheça a Deus. Então, Jesus, quando foi nos ensinar, Ele não foi nos ensinar um texto, irmãos. Ele foi nos ensinar como ter relacionamento com Deus. E na forma como Ele ensina, é a própria expectativa dEle. Não é sobre nós, é a expectativa do próprio Deus. Quando forem orar a Deus, falem assim. Entendam, irmãos. Irmãos, eu quero fazer uso aqui do verso 3 e do verso 4 para trazer um entendimento sobre um dos inúmeros ensinamentos que esse texto ele pode nos dar, né? Abre no verso 3, por favor. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Irmãos, esse texto ele mostra uma necessidade
humana. E ela tem uma característica que é gritante, que é uma necessidade constante. Hoje todo mundo aqui, pouco ou muito, comeu. Né? Pouco ou muito comeu. Amanhã vocês precisam comer de novo, gente. Amém? Então, há essa necessidade de colocar isso diante de Deus novamente. Né? Para comer, tem que trabalhar. Já está conectando uma coisa com a outra. É engraçado, no livro de Tessalonicenses, fala de um certo gaiato lá, que ele disse que não queria trabalhar, né? Não vou trabalhar não, porque Jesus está voltando, então não tem necessidade de cuidar da vida. Eu vou para os céus e lá não é uma necessidade. Aí Paulo, manso como ele era, né? Sabe? Beleza, não quer trabalhar, então também não come. Simples assim, né? Não trabalha, não come. Irmão, para ter o pão de cada dia, irmãos, a gente precisa trabalhar. Para ter o pão de cada dia, há a necessidade dessa súplica diária em nós. Né? Então, se há, irmãos, a necessidade diária, há a necessidade da súplica. Então, diante de tudo aquilo, irmão, que representa esse princípio de oração do dai-nos o pão de cada dia, como ficado de uma forma mais popular, né? Dai-nos um pão de cada dia. Irmão, diante de tudo aquilo que a gente usufrui, daquilo que a gente comeu, daquilo que a gente bebeu, daquilo que a gente vestiu, né? Que são as coisas básicas, né? Mas se a gente fosse aprofundar mais e, sei lá, e olhar os seus bens, os seus negócios, os seus empreendimentos, né? Tudo isso, irmãos, faz parte dessa oportunidade que Deus nos dá de alcançarmos o pão de cada dia. E diante de tudo aquilo que a gente já tem, irmãos, por graça e por bondade, como é o nosso modelo de oração diante de Deus? Dessa oração do pão nosso de cada dia. Será que o Israel está abrindo a porta lá para vender as capinhas de celular e diz, opa, o pão nosso de cada dia, né? É que o Jussi está pregando os botões lá, fazendo os caseados. Opa, o pão nosso de cada dia, glória a Deus. Irmãos, a gente pensa que o pão nosso é só o pão mesmo de comer, né? O pessoal é dispensacionalista mesmo, pensa só. Esse é o pão, e só quer saber do comer, pensa que é só sobre comer. Irmãos, esse pão é o sustento em todos os aspectos, irmãos. Dá para entender que a gente ora pedindo o pão nosso de cada dia, mas Deus pega e nos aperta no nosso trabalho, faz a gente derramar algumas gotas de suor a mais e a gente começa a murmurar. Eita, Senhor, pão nosso de cada dia. Eu pedi pão d'água, mas o Senhor trouxe salvado. Né? Oh, eu queria comer pão com maionese, mas veio foi pão com manteiga. Né? Às vezes a gente confunde as coisas, né? Deus nos dá e a gente zomba daquilo que Deus nos dá. Como é que você está orando, irmão, sobre o seu pão de cada dia? Como é que é o teu coração com relação a isso? Você é grato ou você é um zombador? E aqui, irmãos, eu queria pegar até a deixa, abre um parênteses aqui, um texto que a irmã Bel leu, acho que foi quinta passada, Salmo 1, né? Feliz é o homem que não senta na roda dos escarnecedores. Irmãos, escarnecedores não é só aquele que manga não, irmão, que zomba das coisas não. Deixa eu te dizer que aquele escarnecedor é o que conhece. Se você for procurar entender, aquele que escarnece é o que conhece. Aquele escarnecedor não é um ímpio não, irmãos. Ninguém pode escarnecer daquilo que não conhece.
Ninguém pode desprezar aquilo que não está ao seu alcance. Então, o escarnecedor é aquele que conhece. Então, irmãos, diante de uma oportunidade de bênção que há sobre as nossas vidas, a gente pode estar sendo um escarnecedor. Como você está orando? Medite um pouco sobre isso, irmãos. Leve isso para a sua vida de oração. Entenda o que é o seu pão de cada dia. Porque o irmão Samuel só paga o colégio da Lalá se ele vender o óculos. É o pão de cada dia, irmãos. Como é que você está recebendo essas oportunidades? Amém? Então, diante dessa necessidade diária do pão de cada dia, chegamos a uma conclusão, irmãos. A súplica também é diária. A forma de expressar gratidão, ela também tem que ser diária. Então, isso já nos prova que temos que orar todo dia, irmãos. É básico, né? Tá pronto. Só lendo sobre oração, a gente entende que Deus quer que a gente ore todo dia. Amém? Então, o crente que não ora, irmãos, rapidinho, irmãos, ele abandona os princípios da fé. Rapidinho ele deixa de fazer coisas, irmãos, que têm valores e princípios espirituais. Se você for olhar um crente que não está orando, você cutuca um pouquinho, não está lendo Bíblia. Você cutuca um pouquinho, não está mais ofertando. Você cutuca um pouquinho, o irmão não está mais servindo. O irmão não está mais se consagrando. Você pode cutucar, irmão, não precisa fazer nem muita força não, talvez é só triscar. Um crente que não ora tem sequelas, irmãos. Ele deixa um rastro por onde passa. Quando ele fala, você sabe. Esse crente não ora. Por quê? Porque princípios são abandonados. Então, a oração, irmãos, ela é o combustível da nossa fé. Um crente que não ora, irmão, é um guerreiro sem escudo, irmão. Ele é vulnerável, ele é frágil. A pessoa numa guerra, você não poder se defender, bala de tudo que é canto, espada de tudo que é canto, murro de tudo que é canto, e tu lá com cara de bocó sem poder se defender. Por quê? Porque não ora. Um crente que não ora, irmãos, ele apanha. Um crente que não ora, ele apanha, constantemente ele apanha. Apanha da vida, apanha de demônios, apanha de Deus. Constantemente ele está apanhando. Mas se ele continuar sem orar, irmão, ele nunca vai chegar ao entendimento da causa do sofrimento dele. Davi disse que ele só foi socorrido das dores dele, do sofrimento dele, quando ele confessou. E o ato de confessar em si já é um ato de orar. Amém? Então, o verso 3 nos mostra a necessidade diária, constante, né, de pedirmos o nosso sustento. E o verso 4 também, irmãos, ele também expressa a necessidade grande, a parte B, e não nos deixe cair em tentação. Irmãos, pode ter a certeza que uma grande fração das causas dos nossos fracassos na nossa vida espiritual é por não entender as tentações. A gente também entende muito mal as tentações. A gente tem sempre aquele modelo da tentação, o diabo aparecendo, né? O diabo querendo, né? Aquela manifestação diabólica que nos traz medo. Mas, irmãos, até no teu sentar para almoçar, tu pode ser tentado. Tu tem noção disso? Que tu senta para comer, tu pode ser tentado a comer demais e pecar contra o Senhor. Eu não sei se vocês, poucos estavam aqui, mas quinta-feira o pastor pregou sobre... Ele deu a introdução da pregação dele sobre o livro do peregrino, né? Não sei se os irmãos lembram. O Senhor Mundo. Quem eram as filhas dele?
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Irmão, isso aqui, ó, derruba muito crente, meu irmão. O crente olha, pá, Por quê? Porque caiu em tentação. O mundão está aí, irmãos. Né? Se vocês lembrarem do contexto que o pastor falou, vocês vão entender isso. Então, há tantas situações a quais nós vivemos, irmãos, que isso aí se encaixa. E a gente nem se dá conta. Então, pode ter a certeza, irmão, boa parte dos seus fracassos está relacionada às nossas tentações. E tentação, irmão, ela é um impulso que ele vem dentro de nós mesmos, sabe? A gente quer culpar às vezes o diabo, né? Ah, a tentação é o diabo, é só... Não, o diabo é tentador, irmãos, isso é verdade. Estou dizendo que ele não é não, viu? Mas a tentação, ela é própria, a raiz da tentação é seu próprio mau desejo. É você que produz a tentação. Por quê? Porque você deseja as coisas más. A sua carne é inclinada a querer aquilo que Deus odeia. Então, nesses impulsos, irmãos, esses desejos que surgem dentro do nosso coração, ele é facilmente censurado, né? Se você expressar alguma coisa, ele é facilmente censurado por você mesmo, até pelas pessoas que estão ali ao nosso redor. Então, por isso que a gente quer esconder algumas coisas em nossos corações. Né? Por quê? Porque esses desejos que surgem nos nossos corações, eles não são recomendáveis, eles são facilmente, e a gente recebe uma repreensão. O vigia, crente, presta atenção, cabeção, né? Às vezes a gente está lá pecando e sempre tem alguém ali cutucando a gente. Por quê? Porque a gente tem sempre o desejo de fazer uma coisa errada. E a gente sabe disso, irmãos. E a gente sabe disso. Por saber disso, que muitas das vezes a gente guarda esses desejos no coração. Então, esses desejos, irmãos, eles também são diários. Irmão, tem dia que ele é sutil. Mas tem dias que eles são violentos, irmãos. E às vezes a gente não entende essa sutileza do pecado que opera dentro de nós. E muitas das vezes nós somos vencidos. Por quê? Porque somos negligentes. Então, talvez passou o dia todinho, irmão, e você sofreu tentação, e talvez você nem esteja arrependido. Talvez você caiu em tentação e não está arrependido. Por quê? Porque nem sequer percebeu, irmão. Nem chegou ao teu coração que tu pecou. Por quê? Porque você caiu. Mas por ter caído em tentação, muitas das vezes é por abandonar o conselho, de orar pedindo esse livramento. Então, a ação do inimigo, irmãos, ela é óbvia, ela vem para nos anestesiar nesse ambiente espiritual. A gente ali vai sofrendo ataques, a gente vai vivendo batalhas espirituais, e se a gente tiver anestesiado, sem perceber esse ambiente que a gente está vivendo, a gente vai sofrendo e não vai se dando conta, a gente vai se afastando do Senhor e não se dá conta. Por quê? Porque o homem de si mesmo, ele não se julga, irmão. Então ele está lá pecando e ele mesmo não se julga, e o diabo vai anestesiando o coração do homem, né? Vai alimentando ele com as tentações, vai lhe dando prazer constante, sutil, mas vai alimentando o coração do homem. E a gente não percebe sobre isso. Talvez a gente não se dê conta, irmãos, dessas ações diabólicas sobre as nossas vidas, sobre essa inflamação que há em meio às tentações que nós vivemos. Se a gente parar, irmãos, o que foi que os nossos olhos viram ultimamente? O que foi que a nossa boca falou ultimamente? Né? O que é que eu inclinei os meus ouvidos para ouvir ultimamente? A gente nem se dá conta, irmão. A gente está tão viciado em mídia, né? Nessa secularização, nessa coisa comum que é a arte e tal. Tem gente vendo pornografia e não se dói mais, irmão. Tem gente vendo, né, a pornografia não é aquela coisa escrachada que a gente conhece, não, mas às vezes um filmezinho simples,
Está lá pornografia, nudez, imoralidade, indecência. Isso ali já constitui, irmão, já diz, ó, imoralidade sexual. Você não pode ver o corpo da mulher que não é sua. Você não pode ver o corpo do marido, do homem que não é seu marido. E tem gente aí vendo o corpo, a nudez dos outros, e nem se dói, irmãos. Não são constrangidos por isso. Constantemente os homens estão lá, ó, os olhos são fitados e nem se dá conta. Por que será que não se dá conta, irmão, hein? Por que será que o homem escuta imoralidade nas músicas comuns e o homem não se dói com isso? Irmãos, Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, a sua primeira carta, ele fala, no começo ali da carta, ele vai falando sobre a obra de Cristo para salvar o pecador. E Paulo, ele traz um título sobre si, né? Diz assim, ó, dos quais eu sou o principal. Dos pecadores, do qual eu sou o principal. Mas só que quem tem um mínimo de entendimento, se você vê o contexto a qual Paulo vivia, da qual Paulo estava vivendo, irmão, Paulo não tinha uma vida de prática de pecado. Mas Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Mas, sendo honesto, irmão, Paulo se intitulando o principal dos pecadores, será que os pecados de Paulo eram o mesmo dos seus? Será que a conduta de vida de Paulo reflete os mesmos pecados que há em nossas vidas? Ou será que é sobre outra coisa que ele está tratando? Irmãos, eu não quero aqui pregar e dizer que a gente não peca. A gente sim peca, a gente sim cai, sim, a gente sim desliza. Mas eu estou tentando aqui dizer para os irmãos, irmão, é que o motivo dos nossos pecados muitas das vezes serem constantes é por causa da nossa negligência. E uma negligência do modo específico, irmãos, da maneira como nós oramos. A gente, se você fizer uma pesquisazinha básica e simples, ou até mesmo dentro de você mesmo, você vai ver que quando você ora, você passa longe de pedir isso ao Senhor. Senhor, me livra das tentações. Você enxerga ela todo dia. Ela te alcança, irmão, todo dia. Ela está lá. Mas você está percebendo ela? Você se incomoda com ela? Você ora pedindo socorro a Deus? Você vê os malefícios dela em sua vida? Então, irmãos, a nossa negligência está em rejeitar esse conselho que foi dado pelo próprio Deus. É Deus, na expectativa dele sobre nós, irmãos, no nosso relacionamento. Isso é Deus querendo te ensinar como viver. Isso é Deus querendo te fazer vitorioso, irmãos, em tuas lutas. Deus está dizendo, ore assim, livra-me das tentações. Irmão, nós precisamos desse socorro todo dia. E o que é que está pegando? Nem todo dia os crentes estão orando. Quanto mais orar certo. As nossas negligências, irmão, a gente às vezes apresenta as nossas orações de maneira tão desordenada, de maneira tão irreverente, que não tem como, irmão, você ser fiel nos princípios da oração sendo inconstante. Então entenda, do mesmo jeito que quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou de uma necessidade diária de nós comermos e precisarmos do nosso sustento todo dia, ele também deixa claro que nós precisamos orar todo dia. E que nós precisamos todo dia clamar por esse livramento. Senhor, livra-me das minhas tentações. Precisamos orar sobre isso. Precisamos discernir, precisamos enxergar
O que nós sofremos, irmãos, o que nos impede de andarmos retos diante de Deus? As tentações, ela tem um propósito de nos afastar de Deus, irmãos. A função dela é fazer nós pecarmos. E o nosso pecado nos afasta de Deus. Então entenda, Deus está te instruindo a você pedir socorro e livramento com relação a isso. O pecado opera em você. Você querendo ou não, o pecado está aí em você. A raiz é a sua própria essência, irmãos. A raiz do seu pecado é você mesmo. Você não pode decidir, eu não vou pecar. Não tem como, irmão. Clame por socorro, você precisa orar, Senhor, livra-me, Senhor, livra-me, Senhor, livra-me. De forma constante e contínua. O tempo passa voando. Vou encerrar. Irmão, a gente não pode esquecer essa necessidade. Ela é diária e constante. Então, ore diariamente. Clame esse socorro diariamente. Entenda as áreas da sua vida que você já vive. Entenda o contexto do seu pão de cada dia para que você ore certo. Né? E não se iluda, irmão, com uma vida de oração desordenada. A gente precisa sim do tempo do lugar secreto. A gente precisa desse momento. Não existe vida saudável, irmão, uma vida com Deus saudável sem oração. Irmãos, tem essa questão sim da gente passar o dia conectado com o Senhor, falando com Ele todo dia. Nós sim, isso é um mandamento, orem sem cessar. Mas nós precisamos entender também que Jesus falou, orem em secreto. Existe algo a ser feito, a ser exercitado, irmão. Ninguém tem uma vida de oração orando um dia sim e outro não. Ninguém tem uma vida de oração passando 4 horas na televisão e 10 minutos orando. Não que a gente queira contar tempo, não quero entrar nessa questão. Mas, irmãos, nós temos sim muito do que nos expor diante de Deus, muito mais do que a gente possa se expressar em 10 minutos, me perdoe. Eu não estou questionando a sua vida de oração, que você tem que orar. Eu não estou dizendo que ela tem que ser longa e exaustiva, não. Mas sim, irmãos, você tem necessidades gigantes, que eu acredito que em 10 minutos de oração diária você não consegue se expressar. Então, irmãos, não seja negligente. Seja forte. Seja forte. Se você não tem uma vida de oração, você já tem um motivo enorme para orar. Se você não ora, não sabe o que orar, irmãos, você já tem um pedido de oração a Deus. Senhor, me ensina a orar. Pronto, irmão. Você já tem motivos. Irmãos, vocês sentem dores na alma, vocês sentem dores psicológicas, vocês sofrem algum problema no âmbito familiar de vocês, irmãos. Vocês têm motivo sim para orar. O diabo está perturbando a nossa consciência todo dia. Todo dia a gente sofre com essa sociedade numa corrupção política, moral. Está tudo desordenado, irmão, nesse mundo. A gente sim tem motivo para orar. A gente precisa acordar, irmãos. Entendeu? Então, existe, irmãos, vários motivos para nós orarmos. Se quem não sabe orar, lembre-se do texto. Lucas 11. Jesus vai lhe ensinar a orar. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.